Olá, muito bom dia para você. Mês de maio começou ontem com o Dia dos Trabalhadores. E olha, parabéns para você que rala ali todo dia, seja trabalhando em casa, né, com os afazeres domésticos ou então na sua empresa cumprindo as suas funções. Olha, que esse mês aqui seja muito abençoado por Deus, com muito trabalho para todo mundo, não é verdade? E hoje temos um assunto muito importante e até um pouco curioso. Ó, me conta, você já ouviu alguma história de mulher que estava grávida e não sabia? Que descobriu pertinho do bebê nascer? Pois é, isso acontece com muita frequência. Na última quinta-feira mesmo aconteceu em Fernandópolis. O SAMU foi chamado, atendeu uma ligação de uma jovem com fortes dores. Ao SAMU chegar lá no local, eles perceberam, na verdade, que a jovem estava em trabalho de parto. E a gente se pergunta, será mesmo possível não sentir absolutamente nada? E para conversar sobre esse assunto, eu recebo a minha convidada, a doutora Rudiane Sivieri, que está aqui, gravidíssima também de 6 meses. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Olha só, né? Realmente a gente fala que é um assunto curioso, porque pensando assim dentro da minha ignorância, parece ser impossível, né? A gente ficar grávida, a gente não sentir absolutamente nada e às vezes por muitos meses, às vezes até na hora do parto, como essa menina de Fernandópolis que eu disse agora. É possível mesmo então, doutora? Sim, não só é possível, como é mais comum do que a gente imagina, né? A gente pode pegar pacientes com distúrbios menstruais, que menstruação é irregular, ou mesmo pacientes com ovário policístico que não menstruam. E aí o primeiro sinal, que seria a falha da menstruação, a gente não teria, porque essa paciente já é irregular, né? Então aí já há dificuldade de saber por isso. Agora, se a gente for ver pacientes obesas, pacientes acima do peso, já uma gestação avançada, é difícil também, às vezes, de sentir a movimentação da criança e pode descobrir no parto, isso é mais comum, parece sempre no hospital. Já pensou, né? Você tá em casa lá, tranquila, nem passando pela sua cabeça e de repente você começa a sentir uma dorzinha, ai, vou pro hospital e sai de lá muito bem acompanhado, né, doutora? Pois é. Olha Chega só. sozinho e sai bem acompanhada. E sai bem acompanhada. Em outubro de 2005, a jogadora de basquete Silvia Gustavo Rocha descobriu aos 7 meses que ela estava grávida e ela estava disputando pelo São Caetano, os Jogos Abertos do Interior do Campeonato Paulista. As atletas, elas têm mais dificuldade? Porque eu já ouvi dizer que por causa do esforço físico ou até da quantidade de vitaminas, às vezes, que são necessárias tomar, a menstruação fica irregular. Acontece muito isso no meio do atletismo? Isso. Quanto menor a taxa de gordura no corpo, eu tenho, às vezes, irregularidade menstrual e, às vezes, atletas que nem menstruam, né? Entram em amenorreia. Então, aquele primeiro sinal que a gente espera, que é a ausência da menstruação, não tem, né? Tá. Elas não menstruam, às vezes, e não tem esse sinal. E mesmo não tendo gordura nenhuma na barriga, sendo atletas, né? Mas só pele e músculo ali. Eu acho que justamente por isso, né? O corpo atlético, a musculatura abdominal bem rígida. Então, eu acho que demora um pouco para começar a apresentar a protusão do abdômen, aquela barriguinha da grávida e dificulta também. Caramba, olha só, né? A gente nem imagina. Agora nós vamos conhecer a história da Sirlene. Ela é aqui de Rio Preto e ela passou por essa situação. Parece mentira, gente, mas não é não, olha só. Eu não sabia que estava grávida e estava fazendo um tratamento para redução do estômago, porque eu era uma obesa mórbida e foi quando eu descobri com 6 meses de gestação. Ele chama Gabriel, tem 9 anos hoje e a minha gravidez foi uma gravidez de risco quando assim ela foi descoberta. Em menos de um mês, praticamente, ele é uma criança de 36 semanas. Ele nasceu antes do tempo. E no meu foco não era a gravidez nessa fase. O meu foco era a redução. Mas devido a algumas medicações, devido à obesidade, como hipertensão, creio que, como os médicos dizem, que deve ter cortado o efeito do anticoncepcional. Essa foto, eu já estava grávida e não sabia. Eu não tinha nenhum sintomas, a não ser a pressão subindo descontroladamente. Como era uma gravidez de risco, cheguei para fazer a rotina, né, do médico do pré-natal, já tardio.
E eu cheguei, o médico disse que eu estava com sintomas de um pré-eclâmpsia. E aí eles decidiram, naquele momento, fazer uma cesárea de urgência. O Gabriel hoje, para mim, é a minha vida. Eu fui a melhor surpresa da vida da minha mãe. Cheguei! Olha lá, hein, que surpresa mais linda, Gabriel. Um beijo pra vocês, viu? Então, quer dizer que é isso mesmo. E eu reparei ali nas fotos, né, que ela tava realmente bem gordinha, praticamente, vamos dizer, obesa, né, Sim, naquela bem época. acima do peso, né? Então, eu vi que você já comentou, mas então esse é um dos fatores principais de uma mulher estar grávida e não saber? Sim, porque a obesidade por si só, ela gera irregularidade menstrual, que seria o primeiro sinal da percepção da gravidez, né? A ausência da menstruação. Enfim, e mesmo com o sobrepeso da paciente, quando por volta de 20, 22 semanas que ela conseguiria começar a sentir o bebê a mexer, essa sensibilidade fica prejudicada justamente por conta do peso. A camada adiposa é muito grande e fica prejudicada mesmo, né? Então, às vezes não sente. A criança, às vezes é uma paciente que passa muito bem a gravidez toda, que não sente uma náusea, um enjoo. Isso que eu ia falar, esse é um bebê pequenininho. Exato, e não tem outros sintomas, passa muito bem na gravidez e não vai descobrir, né? Enfim, Olha se não só. tiver alguma outra indicação aí, acaba descobrindo no momento do parto ou por alguma complicação, como foi o caso da... Ela disse pré-eclâmpsia. Quem está em casa e não sabe o que é uma pré-eclâmpsia? Bom, uma pré-eclâmpsia é uma doença hipertensiva da gestação. É quando a paciente tem a pressão aumentada durante a gestação somente. Certo. E pode causar sérias consequências, tanto para a mãe quanto para o bebê. Ter que fazer o parto antes da hora, pelo visto que foi o dela, teve que fazer o parto antecipadamente, né? Enfim. É quando a gente tem esse aumento da pressão. Isso. Falando nisso, quem tem já uma pressão alta, uma mulher que está em casa já tem uma pressão alta, se ela engravida e ela já mantém essa pressão com remédio, ela já faz algum controle, ela engravida e não percebe, essa pressão tende a subir, é natural subir a pressão na gravidez? E esse remédio que ela continua tomando pode causar algum risco? Bom, a hipertensão crônica, ela deve ter um acompanhamento com o seu médico, um planejamento, porque durante a gravidez a gente costuma trocar as medicações, não são todas as medicações que a gente pode usar durante a gravidez. Se ela tiver controlada, geralmente não tem problemas maiores, a gente troca a medicação que pode ser usada e ela leva a gravidez tranquilamente, a não ser que tenha sobreposição da doença hipertensiva da gestação, que são mecanismos diferentes, e aí pode vir a somar a pressão que ela já tinha de base e trazer outras complicações. Então, eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo para a Larissa e para a Isabela. A Larissa, ela trabalha aqui com a gente na TV e aconteceu exatamente isso com ela. Ela ficou sabendo que estava grávida semana passada e a Isabela nasceu hoje. Então, um beijo para você, Larissa, um beijo para a Isabela, muita saúde para vocês, viu? E a Larissa também é gordinha. Então, mesmo ela trabalhando aqui com a gente esse tempo todo, a gente não percebeu, doutora, porque ela é forte, ela ia para lá e para cá, ela fazia serviço pesado, inclusive, mexia com produtos de limpeza fortes, né? E ela não tinha percebido absolutamente nada. Geralmente, uma pessoa que é obesa, ela tem um problema da menstruação não ser regular? Sim, a maioria das vezes tem um ciclo irregular já, que nem eu já havia dito, tem uma comorbidade, que é o ovário policístico, que pode ser a menstruação desde irregular, quanto a também não menstruar. Às vezes passam anos sem menstruar, né? 1, 2 anos, se não tiver um correto acompanhamento, fazer um tratamento. E isso tudo leva a não perceber, né? E mesmo assim, quando engravida, mesmo a pessoa que está acima do peso, às vezes não ganha tanto peso assim, né? Então, às vezes mantém o peso, às vezes até perde um pouco de peso no início, enfim. Então, nem o aumento do peso a gente não teria. Você tem bastante caso no consultório? Você já atendeu alguém assim, ou no pronto-socorro, que tenha chegado com alguma indicação, dor de barriga, e era um bebê? Sim, já teve vários casos lá na emergência do hospital, às vezes que dá entrada pelo pronto-socorro e aí, ao ser examinada, os médicos suspeitam da gestação, encaminham para a gente.
Tivemos alguns casos, assim, às vezes chega em trabalho de parto. É mesmo, doutora? Sim, às vezes Olha até em período só. expulsivo, a criança quase nascendo já, e aquele susto, né, da paciente, depois como é que vai falar para a família. Já pensou, né? Não tem nada preparado, enfim, mas por fim acaba sendo uma alegria a todos, né? Dando tudo certo, né? Menos mal que é um parto, não é uma Isso que eu ia doença falar, grave. né? Não é uma doença grave, não é nada, né? Sim. Agora, essa menina de Fernandópolis, pelo que eu vi, nasceu no carro do SAMU. Na ambulância. Já né? estava ali já para nascer mesmo. Ainda bem, né, que ela teve Ai, gente, já pensou? Porque o socorro necessário aí, um profissional para estar ajudando, porque senão só. a ansiedade seria maior ainda, E né? eu fico pensando assim, não sentir absolutamente nada, né? Porque o primeiro sinal é a menstruação, né? Sim. Mas depois vem outros. Vem As o náuseas, enjoozinho, vem a enjoo. náusea, vem a perda da cintura, Sim. né? Lá, sei lá, acho que 5º mês mais ou menos começa, né? Até antes, né? Dependendo da mulher. Mas mesmo assim, existem... E as magrinhas? Se for o caso de uma magrinha, a gente já falou da gordinha, mas e a magrinha? Também pode acontecer então, doutora? Pode sim. Eu creio assim que nas pacientes mais magras, até quando começa a aparecer barriga, começa a ter a sensibilidade da criança, pode vir um processo meio psicológico, assim, de bloqueio, de negação dessa gravidez, né? Às vezes ela suspeita tudo, mas o psicológico nega a gravidez e aí às vezes ela vai até o final com essa negação, né? A dificuldade de aceitação, de repente... É solteira, namora, geralmente a gente vê já um contexto social aí diferente, né? Então, ou então está separada do marido, ou então é uma adolescente, desempregada. tem o medo da mãe, da família, está desempregada, então acaba vindo um bloqueio psicológico aí que ajuda nessa Olha, negação que da coisa. gravidez. Às vezes a paciente até sente, porém interpreta como se não fosse, como se fosse gases, enfim, e acaba não tendo a certeza mesmo. E você falando disso, me veio assim na cabeça, eu acho muito, muito engraçado, porque não sei se é impressão minha, mas eu já percebi, mulheres que esperam muito a gravidez, que querem, parece que a barriga desponta com 1 mês. Não é verdade? 1 mês você já vê a mulher diferente, porque parece que ela relaxa, ela solta, aquela vergonha que a gente tinha daquela barriguinha um pouquinho mais saliente, se torna um orgulho. Sim, então, sim, o psicológico certeza. interfere demais, né, doutora? Com certeza. E tem gente que fala, não, eu Completamente. tô grávida, tal, mas parece que segura ao máximo e vai despontar a barriga com 5, 6 meses só, né? Sim. Faz muita diferença, né? Não tem jeito, a aceitação da cabeça da gente, nem da mulher, né? Sim, faz muita diferença, com certeza. Ó, recadinhos do nosso WhatsApp. Oi, a minha filha veio com saúde saudável. Eu sofri um acidente, passei por cirurgia e fiz até um raio-x e logo descobri que estava grávida de 7 para 8 meses. Não sentia nada, nenhum sintoma. Ana Paula de Penápolis. Um beijo para você, Ana. Olha que coisa. Vamos ver. Oi, meu nome é Rebeca e a minha mãe não sabia que ela estava grávida do meu irmão. Ela só soube quase na hora do bebê nascer. É muito comum, então, né? Olha quanta gente. Sim. Já pensou bem na hora? Ele ganhou um irmãozinho, assim, sopetão. Muito mais comum do que a gente imagina, né? É mesmo, doutora? Sim. Não tem uma porcentagem? Não tem mais ou menos um número, assim, que possa dizer? Não fiz, até teria, mas não fiz esse levantamento desses Porque, dados. nossa, eu imaginei que fosse uma coisa assim, exceções. Vai, exceções. Uma no ano, vai. Não, mas é comum, sempre a gente vê na emergência chega nesse tipo de caso. Caramba, né? Olha que coisa louca. Não imagino. Já pensou? Você vai para o hospital e de repente um bebê. Bom, enfim, notícia boa, né? Olá, bom dia. Sou de Pereira Barreto. Tenho uma amiga que descobriu a gravidez 5 dias antes de dar à luz. Mas graças a Deus ela teve um bom parto e o bebê ficou bem. Olá, Mira. Meu nome é Camille. Sou de Martinópolis. Tenho uma amiga que morreu porque ela não sabia que estava grávida e o bebê ficou na barriga. Infelizmente, eles morreram. E isso não é mentira. Chega nesses casos, então, doutora? Pode acontecer? Eu acho assim, provavelmente ela deve ter tido alguma complicação, né? A gente não sabe o caso na íntegra, mas tem várias comorbidades que pode ter durante a gravidez que pode ter ocasionado o caso que a nossa ouvinte aí relatou. Olha só. Bom dia, meu nome é Vanessa, eu quero saber uma coisa. Eu tenho um cisto no ovário esquerdo e eu quero saber se eu posso engravidar mesmo assim. Sim. Um beijo para você, Vanessa. Sim, Vanessa, com certeza. O ideal é você procurar um profissional da área, fazer um acompanhamento, mas só o fato de você ter um cisto no ovário, isso não vai te impedir de ter uma gravidez futura, uma gravidez tranquila, não. Olha que bom, né? Ótimo.
Aqui, vamos lá. Sou a Maiara, de Regente Feijó. Fiz laqueadura e já ouvi casos de mulheres que podem engravidar. Gostaria de saber se isso é possível, se isso realmente acontece. É importante a gente falar sobre isso. Eu quero até falar depois dos métodos contraceptivos, porque um dos fatores, né, da mulher engravidar é porque não usou o contraceptivo adequadamente, aí pensa que está tudo bem e já está grávida. E no caso dela, da laqueadura, como que é, Maiara? Sim, infelizmente a gente tem essa possibilidade sim, Maiara. O que acontece? Todos os métodos anticoncepcionais têm uma margem de erro, inclusive a laqueadura, né, uma margem de falha. A gente fala que a taxa de falha da laqueadura tubária é por volta de 1%. Porque apesar da gente ligar, tirar um pedaço da tuba, o próprio organismo pode refazer essa ligação naturalmente. É mesmo? E isso a gente também vê, gravidez com a laqueadura tubária. A paciente às vezes chega relatando sintomas da gestação e quando a gente vai fazer a investigação, a paciente está gestante. Caramba! E muitas vezes depois no momento do parto, se for um parto cesárea, né? A gente vê que realmente uma das tubas estava religada, reconstituída naturalmente pelo próprio organismo. Ou seja, quando o bebezinho tem que vir, ele vem, né, doutora? Ele vem, não é muito escolha nossa. Eu costumo brincar com as pacientes. Se você combinou que você ia ter 3 filhos e parou no segundo, fica tranquila que o terceiro vai vir. Não tenha dúvida disso, gente. A gente está falando aqui, claro, né, do nosso físico, do nosso corpo, né, de tudo que a medicina consegue informar a gente. Mas tem muita coisa por trás disso, né, doutora? Sim, são vidas, né? São vidas, é o que você tem que passar como mãe, o que a sua família precisa receber, né? Como a gente viu agora aí o Gabriel, já pensou a vida dela sem o Gabriel? Imagina, ela nem se imagina sem ele. Então, vem para realmente somar, não tem jeito, né? Vamos lá. Bom dia, Miri e equipe. Apostos para assistir ao programa. É isso aí. Tenha uma excelente semana. Você também. Um beijo grande, Nenê de Carvalho, Soliane de Birigui. Um beijo, obrigada pelo carinho, viu? Bom dia, sou de Birigui, sou a Daniela. Quero saber quando estamos grávidas, se ainda pode menstruar. O contrário. Pode ser que alguém esteja grávida e continue menstruando, doutora? Na verdade, pode apresentar um sangramento que não seria, no caso, a própria menstruação, né? A gente tem casos de sangramento primeiro, segundo e terceiro trimestre com alterações patológicas da gravidez, né? Uma ameaça de aborto pode gerar um sangramento, ou mesmo o primeiro sangramento, sangramento de implantação do embrião, a gente pode ter 1, 2 dias de sangramento já, comecinho da gravidez e ser fisiológico, ser natural da gravidez, entendeu? Então, tem alguns motivos que pode gerar sangramento, não necessariamente que seria a menstruação, né? Entendi. Elas falam como uma menstruação, mas são sangramentos que não deveriam ocorrer. E às vezes na mesma proporção, inclusive? Pode. Menos, mais, até chegar a vir uma hemorragia, no caso de uma ameaça de aborto, enfim. E até culminar com o próprio aborto, né? Então, quer dizer, aprontou, tem que ficar, ó. Pois é. De olho ligado. A gente tem, assim, inclusive que, às vezes, uma porcentagem de mulheres teriam um aborto espontâneo sem nem saber que estava grávida, pelo menos uma vez na vida, porque atrasa um pouquinho a menstruação, de repente o próximo ciclo vem uma menstruação um pouquinho maior, nada de muita dor, nada, e de repente foi um aborto espontâneo, natural, que essa paciente nem ficou teve. sabendo. Exato. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente já volta tirando as mais dúvidas sobre a gravidez inesperada. Não saia daí. Imagina só você com a sua vida normal, com o seu dia a dia, com a sua família, fazendo tudo o que você gosta, né? Às vezes até ingerindo bebidas alcoólicas, às vezes até pegando peso na academia. De uma hora para outra, você sente uma dorzinha, vai para o hospital e você está grávida. Já pensou? Você estava grávida por 9 meses e não sabia. Doutor, e os riscos, né? O que eu disse agora. Muita gente tem a vida normal, né? Mexe com produtos de limpeza, faz coisas que se você tivesse grávida, você tomaria certos cuidados. E aí, existe muito essa interferência da vida comum que essa mulher levou os 9 meses para esse nenê? Sim, nós temos alguns riscos aí que, quando a gente sabe que está grávida, a gente evita. O álcool, o cigarro, né? Não tem uma porcentagem de álcool que a gente pode assumir como segura para se ingerir na gravidez. O ideal é não ingerir. O mesmo tabagismo, o cigarro. O ideal é cessar, não usar o cigarro durante a gravidez. Tudo isso pode interferir, sim, na gravidez. O álcool pode
gerar um bebê abaixo do peso, entre outras consequências, um bebê que não se desenvolve direito, o tabagismo também, deixar o bebê abaixo do peso, risco maior de prematuridade, parto prematuro, enfim. Ou mesmo algum exame que a gente vai fazer, vamos supor, um raio-x no comecinho da gravidez, não é legal, é radiação para criança. Perguntaram aqui de Rio Preto, se o raio-x faz perder o bebê. Chega-se a perder ou não? No início da gestação não é indicado, porque ele pode causar alterações no feto e poder vir a perder a gestação. Tá. Porém, depois do primeiro trimestre que a gente fala, se é um caso que o benefício é maior que o risco para a mãe, uma suspeita de pneumonia, uma suspeita de uma gripe aí, o H1 que a gente está tão na moda, enfim. Às vezes é necessário realizar um raio-x, mas a gente faz com a proteção de chumbo na parte da barriga, né, abdominal, a gente põe o capote de chumbo à proteção e aí sim não teria consequências para a criança. Eu descobri que estava grávida com 8 semanas, né? Até que comecinho, né? No prazo esperado. Normal. Mas bem nessa época, doutora, eu fazia academia e eu fazia muita academia. Eu ia correndo para academia, voltava para casa correndo, feito uma maluca, pegava muito peso lá, porque eu já tava vindo de um treinamento forte, né? E eu passei esses 2 meses, empurrei carro na rua, peguei peso, bastante peso, e eu estava bem nesse comecinho, e graças a Deus nunca aconteceu nada, e eu tive um pequeno sangramento nesses 2 meses, então eu também não vi que estava grávida por conta disso. Esse exercício físico, além do normal, né? Sem ser uma hidroginástica, uma coisa mais leve. A musculação em si, ela é indicada para quem está grávida? Já fugindo um pouquinho do assunto, mas agora veio essa dúvida. Bom, enfim, a gravidez você pode ter atividades físicas programadas, direcionadas para a própria gravidez, evitar muito peso, enfim, por quê? Se eu tiver um descolamento do embrião, um sangramento ali, enfim, é uma coisa patológica, não fisiológica da gravidez. Se você fizer um esforço físico, alguma coisa assim, pode agravar e pode levar à perda do bebê. Mas se a gravidez estiver tudo correta, não teria uma contraindicação. Lógico, a gente vai evitar exercícios extenuantes, enfim. Mas pensar assim, que a gente também tem mamães trabalhadoras braçais, de serviços pesados, enfim, isso não contraindica, a não ser que tiver alguma patologia dentro dessa gravidez que não permita que ela faça essa atividade. Tipo muito bem. E agora nós vamos conhecer a história da Aline. Ela é de Presidente Prudente, ela fez uma cirurgia e ela não sabia que estava grávida. Veja só. Quando a gente descobriu da gravidez, foi muito difícil, porque ela tinha passado pela cirurgia, então a preocupação era a anestesia geral que ela tomou, os medicamentos fortes que ela tomou e como essa criança estaria, né? Porque já tinha um bom tempo que ela já estava grávida. Aí foi aquela correria atrás de médico, até conseguir tudo, né? Para poder saber que estava tudo bem. Aí foi só correria. Aí graças a Deus, mas a gente colocou Deus na frente, em primeiro lugar, né? A primeira ultrassom da Aline deu que era uma menina. Aí a gente já começou a se preparar, comprar algumas roupinhas. Aí na segunda ultrassom deu que era um menino. Aí a gente já mudou tudo, foi outra correria de trocar roupa e fazer tudo novamente. Para mim foi um choque, porque eu fiz vários exames e para fazer uma cirurgia tive que passar por uma cirurgia no maxilar. Não sabia que estava grávida, fiz vários exames, não deu nada. E aí marquei a cirurgia para julho, fiz a cirurgia dia 21 de julho. E tomei anestesia geral, tomei medicamentos fortíssimos, né, pro osso. Fiquei sem comer vários dias, só tomando líquido, suco, vitamina. E aí, no mês seguinte, depois que eu fiz a cirurgia, eu descobri que estava grávida. Não desceu a menstruação e fiz um teste de farmácia, deu positivo. Aí eu desesperei, no mesmo dia eu contei para minha mãe. E aí falei que deu positivo o exame e aí a gente marcou um médico correndo para mim fazer
passar pelo médico para ver, porque eu não tinha nenhum sintomas, não passei mal, não tive enjoo e acabou marcando o médico para 2 dias depois. Fui, fiz a ultrassom e graças a Deus estava tudo perfeito e nasceu esse anjo aqui. Ah, mas é mimado ou não, né? Pensa só. E aí, hein, doutora? Ela passou por cirurgia, tomou anestesia geral, remédio forte, né? E graças a Deus nada disso afetou ao bebezinho, né? E ela sofreu, assim, correu algum risco muito grande? Pois é, o maior risco é sempre no primeiro trimestre da gravidez, né? Que é a organogênese e a formação do bebê. Porém, no caso dela, ela não tinha o diagnóstico da gravidez, né? Poderia ter, sim, acontecido um aborto, enfim. Porém, a gente tem casos também de pacientes que necessitam passar por procedimentos cirúrgicos durante a gravidez. Casos de acidentes, traumas ou mesmo um apendicite durante a gravidez. E aí a gente, sabendo, fica mais fácil para usar medicações, anestésicos específicos que não cheguem até a criança, não atravessem a barreira placentária. Tá. E antibióticos que eu posso usar durante a gravidez também, né? Que tudo isso voltado para não ultrapassar a barreira placentária e não tá afetando a criança. Entendi. No caso Olha dela, sem saber, graças a Deus, nasceu tudo bem, o bebê saudável, tudo certo, né? Graças a Deus. Vamos lá. Olá, bom dia. Eu sou a Aline de Votuporanga. Há 1 ano atrás estava grávida de 2 meses, não sabia. Acabei perdendo o bebê. Eu não sentia sintomas nenhum de gravidez. Infelizmente, Aline, os abortos são também mais comuns do que a gente imagina. Sou a Joyce de São José do Rio Preto e estou grávida de 5 meses. Parabéns, Joyce. É uma menina, mas a minha barriga não cresceu ainda. Isso é normal? Doutora? Joyce, é normal. Geralmente é por volta do 5º mês que a gente começa a ter aquela famosa barriguinha, enfim. Começa a aparecer, mudar a silhueta do corpo, por volta dessa fase. Mas fique tranquila que do 5º mês para cima, essa barriga vai despontar com certeza. Aqui, ó, 6 meses, né, doutora? 6 meses. 6 meses já está despontando. Sim, aí. Com certeza já aparece. Você já vai ser identificada como gestante de longe. A gente fica ansiosa, né, para as pessoas identificarem a gente como gestante, né? Pois é. A ansiedade é maior que tudo, mas daqui a pouquinho você vai ver. Vai de uma vez, né? De uma vez só, cresce pra caramba. Vamos lá, sou de Araçatuba, sou acima do peso e descobri a minha gravidez aos 4 meses, pois estava menstruando normal. Sou Nayara. Um beijo pra você. Oi, Mira, sou de Presidente Prudente, bom dia. Eu tive um pouco de dificuldade de engravidar, porém tive que fazer tratamento. Mas quando engravidei, não sabia. Fiz até minha 2ª troca de faixa do karatê. Que legal. E tive também diabetes gestacional, mas a minha filha nasceu super saudável. Obrigada. Que bom, que bom. Um beijo pra você, viu? Parabéns aí pela sua troca de faixa. Já pensou ela lá trocando a faixa, apertando o barrigão? Pois é. E vamos que vamos. Como a gente falou, atividade física não é uma coisa prejudicial, desde que, sob medida, a gravidez dela deveria estar tudo bem, e isso não foi uma coisa que influenciou, né? Mas, logicamente, se eu sei que eu tô grávida, eu vou pedir para o meu instrutor, meu professor, adequar essa atividade física de uma maneira própria para a gestação, para a gente não correr maiores riscos, né? Bacana. Bom dia, eu sou a Luana de Penápolis. Eu queria saber se tem como engravidar sem proteção, mesmo tomando injeção. A injeção que ela quer dizer é a injeção anticoncepcional. A gente já entra nesse assunto, porque eu acho que os contraceptivos são muito, muito, muito importantes e também são um dos causadores, né, da gravidez inesperada. Sim, com certeza, porque assim, todo método anticoncepcional que a gente tem, eles têm uma margem de falha, uma margem de erro, tá? Mesmo a pílula via oral, a injeção, seja ela trimestral ou mensal, mesmo o DIU, o DIU de cobre, o DIU medicado, ou mesmo a laqueadura, que a gente já falou aqui, tem uma margem de falha. Então, principalmente ela falou a injeção. A injeção eu teria que tomar a cada 30 dias, com uma margem de esquecimento até de 3 a 5 dias no máximo, para a gente não ter falha. Mesmo assim, se a paciente tomar alguma medicação que influencie na absorção dessa droga, ela pode ter sim uma falha do método. Alguns
Antibióticos podem interferir. Cortam o efeito. Pacientes com doenças epiléticas que tomam anticonvulsivantes diminui bastante a eficácia também da medicação. Inclusive, a gente orientando ter mais de um método anticoncepcional, além do hormonal, um método de barreira, um preservativo associado para aumentar a eficácia do método. Os anticoncepcionais injetáveis e os via orais, se a gente tiver um uso correto, perfeito, tomando sempre no mesmo horário, de como o médico indicou, a gente ainda tem uma margem de erro de 0,1%. Bem menor, né? Enfim, porém, isso o método, digamos assim, ideal usado, que no dia a dia não é. A gente não consegue, às vezes, tomar todos os dias a pílula no mesmo horário. Certo. Ou mesmo a injeção, eu não consigo tomar todo mês no dia 5, eu esqueço, às vezes eu faço no dia 6. Enfim, aí essa eficiência ela vai diminuindo. Muito bem, daqui a pouco eu quero falar sobre o DIU também, sobre o DIU, mulheres que engravidam e estão com o DIU. A gente volta já já. Seja muito bem-vindo, mês de maio, que você venha bem abençoado, cheio de trabalho pra gente. Também é o mês das noivas, né? Muita gente vai casar esse mês, tá aí com os preparativos. Mês gostoso. E agora nós vamos lá para Araçatuba conversar com o Marcelo Casagrande. Vamos ver se ele tá animado nessa segundona, que ele já tá trabalhando desde cedo, preparando o jornal que começa meio-dia. Bom dia, Marcelo. Oi, Mira. Bom dia pra você. Uma ótima semana pra todo mundo. É isso aí, me fala uma coisa, você já ouviu alguma história, como a gente está falando aqui, de mulheres que não sabiam que estavam grávidas e de repente, nasceu? A gente até deu no jornal na semana passada, inclusive um caso que você falou, né, sobre aquele de Fernandópolis, da jovem lá que foi mãe e não sabia, e teve um outro caso semelhante, quando eu trabalhava em Campinas ainda na época, na cidade de Sumaré, que é uma cidade vizinha a Campinas. Uma jovem, não lembro muito bem a idade, mas ela tinha entre 15 e 16 anos, e ela também ficou grávida, só que ela era um pouco cheinha, um pouco acima do peso, não identificou a barriga, não tinha os sintomas, não conhecia o corpo e também fez o parto no quarto da casa dela. Já pensou que susto, né? Logo, logo ali, você não está esperando. Esperando já é, né, um susto, às vezes, imagina sem esperar. E o jornal de hoje, fiquei sabendo que teve um ataque de pitbull aí, é isso, Marcelo? Pois é, Miriam, a gente vai falar sobre esse assunto, né? Foi um caso, uma criança de 7 anos que foi atacada pelo pitbull. O caso foi no fim de semana aí em Rio Preto. A vítima ficou ferida, Mira, e foi encaminhada à Santa Casa da cidade, onde continua internada. E o caso chamou a atenção dos moradores, né, gente? Afinal, o acidente por pouco não terminou em uma grande tragédia. Daqui a pouquinho, ao vivo, a gente tem todos os detalhes do estado de saúde da criança aí que foi atacada por esse pitbull. Bom, a gente vai mostrar também a situação das calçadas de Araçatuba. Aí na sua cidade, como é que tá a situação? Tá muito ruim? O que a gente fez? Nossa equipe foi para as ruas, percorreu vários bairros da cidade para mostrar situações como essa que nós estamos vendo, né? Obras que acabam ali obstruindo a calçada, em outros trechos calçadas completamente destruídas. Quem tem mobilidade reduzida, às vezes algum idoso, algum cadeirante, não consegue passar por esses locais. E até mesmo criança está passando por ali, pode sofrer um acidente e acabar se machucando. Daqui a pouco a gente explica como que funciona a questão da fiscalização. O que a gente fez também? Levou um engenheiro para mostrar para a gente onde está cada um desses erros, né? Onde foi que a pessoa errou. Afinal, quem é responsável pelas calçadas são os donos dos imóveis, não é o poder público, viu? O poder público apenas fiscaliza, mas quem tem que cuidar é cada um que cuide da sua calçada em frente aí ao seu imóvel. Bom, tem também as comemorações do 1º de maio, o Dia do Trabalho. Um evento em Rio Preto reuniu aí centenas de pessoas em um clube da cidade. Aproximadamente 15 sindicatos participaram dessa festa que sorteou aí vários prêmios. Apesar de toda a crise econômica e também da alta do desemprego no país, o domingo foi de motivos de sobra para comemorar, então todo mundo acabou deixando um pouquinho essa incerteza de lado para curtir o domingo com a família. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes para você e para todo mundo que está em casa, Mira. É isso aí, meio-dia o encontro está marcado, Marcelo. Obrigada, viu? Bom trabalho para você. Para nós, Mira, boa semana. Até mais. E olha, você que ainda não conhece, tem que conhecer o conceito de bom gosto da Cristóvão Joalheria, aqui no Iguatemi São José do Rio Preto. Olha, bom gosto, sofisticação, é representada pelas maiores grifes de joias e traz também com exclusividade peças de marcas mais conceituadas do mundo da joalheria para você. Com atendimento exclusivo e personalizado e produtos que expressam o alto luxo, a Cristóvão Joalheria é a referência em alto padrão. As novas coleções de brincos, anéis, colares, pulseiras traduzem toda a elegância da mulher contemporânea em delicadas joias.
É show mesmo, e você pode sim viver essa experiência, conhecer todas as peças. Vá lá, a loja fica no piso superior aqui do Shopping Iguatemi São José do Rio Preto. E com certeza para você presentear no Dia das Mães, já pensou nisso? Uma joia para o resto da vida, né, gente? Vamos combinar. Bom, e a gente está falando hoje de gravidez inesperada, de mulheres que estavam grávidas, não sabiam, não perceberam e de repente nasce o bebezinho. E um dos motivos que nós estávamos conversando aqui com a doutora Rudiane é o contraceptivo, né? Muitas mulheres confiam no método que está sendo utilizado e aí falam, não, tô tranquila, eu estou tomando minha pílula, eu tenho o DIU e tudo mais. Já falamos da pílula, já falamos um pouquinho também da laqueadura, que também pode acontecer sim de você engravidar. Agora o DIU, doutora, existem 2 tipos de DIU, correto? Sim, nós temos o DIU de cobre, né, que ele não tem medicação hormonal. Certo. E a gente tem o DIU hormonal, que seria o SIU, o sistema intrauterino, que ele libera a progesterona dentro do útero, então ele tem um pouquinho de hormônio também, esses 2 tipos. E é possível engravidar, corre-se um risco também com esse método? Sim, a gente tem possibilidade de falha do método. Maior possibilidade de falha com o DIU de cobre, que ele não tem a medicação, enfim. E a paciente tem que ter uma manutenção desse método também, e periodicamente no seu ginecologista, fazer a manutenção, ultrassom para ver se esse método está bem localizado dentro da cavidade uterina, para ver se a ação dele está eficiente. Porque eu posso ter casos de uma menstruação excessiva, que deslocou esse dispositivo do lugar exato que ele tem que ficar, o lugar ideal que ele teria que ficar, e assim abrindo margem de falha do método, né? Enfim, às vezes a paciente se sente muito segura, coloca o método, como é um método de longa duração, a paciente coloca o método e não vai fazer a revisão semestral, anual, que seria o ideal, né? Entendi. Então ela coloca, o método dura 5, 10 anos e ela vai aparecer no médico depois dessa data. Uau! Enfim, então ela está abrindo uma margem de erro muito maior muito aí, grande, enfim, ela, né? Exato, ela está, digamos assim, contando com a sorte, né? Confiando demais. Isso, exato, ela tem que manter essa revisão periódica justamente para assegurar a eficiência do método. Perfeito. O método usado direitinho, doutora, qual é o mais seguro de todos? O mais indicado? Lógico, cada caso é um caso, né? Tem gente que não pode tomar anticoncepcional por outros motivos, mas de uma maneira geral, qual que é o mais seguro? Os mais seguros são o de longa duração, que seriam o DIU medicado e o DIU de cobre, e os injetáveis, porque eu acho assim, a margem de esquecimento seria menor. Ou mesmo a laqueadura, mas enfim, os anticoncepcionais orais seriam uma eficiência um pouquinho menor, porque a chance de eu esquecer de tomar uma pílula um dia, atrasar o horário é maior, enfim. E os métodos de barreira, o preservativo, os outros que a gente tem, diafragma, espermicida, esses aí, a eficiência vai diminuindo, né? Tá. Que é bem menor a eficiência. Ou seja, confiar de olhos fechados mesmo, difícil, né, doutora? É bom sempre conhecer o próprio corpo e mês a mês se observar, não Exato. Para não acontecer de você estar grávida. Porque a gente está falando aqui de uma maneira até legal, né? Ótimo, os bebezinhos mostramos, nasceram todos saudáveis. Mas não deixa de ser um susto uma gravidez inesperada, né? Sim. Então, a melhor maneira, qual seria para isso não acontecer? Enfim, usar o método anticoncepcional de uma forma consciente, né? Tendo certeza que você está usando corretamente. Esqueci a gente sempre orienta no consultório, esqueci a pílula, o que eu faço, né? Você vai tomar os 2 comprimidos, porém, aquele mês você vai usar um método adicional de barreira para evitar. Você tendo essa consciência, logicamente que as porcentagens de falha são mínimas, 0,1% para laqueadura, coisa de 0,5%, é mínima a taxa de erro. Porém, a paciente tem que ter o uso consciente, lógico, né? Esqueceu de tomar o comprimido, tem que tomar corretamente. Nos de longa duração, fazer o check-up periódico que é exigido pelo método. Enfim, tá desconfiada que o método não está com eficiência? Usa um método de barreira associado, preservativo junto. Procura o médico o quanto antes, se você acha que teve uma falha no método, para ser orientada, se tem dúvidas, que assim a gente vai aumentando a eficácia deles. Com certeza. E olha, como é gostoso, né, ser mamãe, né? É bom demais. E o Dia das Mães está chegando. Eu quero fazer um convite para você que está em casa. É muito bom quando a gente consegue demonstrar, né, o nosso amor de mãe para filho e também de filho para mãe. Então eu quero um vídeo seu
homenageando a sua mãe. Eu quero que você mande no nosso WhatsApp. Anota aí direitinho no 996197821. Faz um videozinho seu, bem bonito, bem caprichado, falando todo o seu amor para sua mãe, que ele poderá aparecer aqui no programa no Dia das Mães. Eu já estou pedindo desde hoje, porque chove videozinho sempre que a gente pede. A gente quer fazer uma seleção bem bonita para colocar aí a sua mãe e você aqui no SBT e você. Olha que presentão, hein? Mandar um beijo assim, né? Então aproveita, tá? Anota aí o WhatsApp direitinho, que é o 996197821, DDD 17, aqui de São José do Rio Preto. Faz um videozinho caprichado seu aí no seu celular mesmo, tá bom? Falando tudo que você sente por ela. É a hora de agradecer, não é verdade? Como é gostoso, né? Quando a gente tem essa possibilidade. A gente tá abrindo essas portas para você e vai colocar o seu vídeo aqui. Bom, vamos lá, temos mais perguntinhas aqui. Estão falando a respeito do teste de farmácia. Esse teste, eu até lembro de uma amiga minha, ela fazia o teste todo mês. Ela é baratinho, custa tem testezinho que custa R$7, R$8, né? Então ela falava, na dúvida, eu não lembro por que se ela usava, eu lembrei, ela usava um medicamento que ela não podia engravidar, então ela tinha muito medo de engravidar e ter que parar com o medicamento naquela fase. Então ela fazia o teste todo mês. Pode-se confiar nesses testes, mesmo esses mais baratinhos, doutora? Sim, o teste de gravidez a gente deve ter um certo cuidado. Ele tem a eficiência dele, porém não é 100%, né? Digamos assim. Ele pode dar falso positivo, falso negativo. Pode sim. Tem que ter uma concentração mínima do hormônio na urina para que ele leia e dê um positivo. Às vezes pode dar negativo e não ser, tá? Um início de gestação. Enfim, a gente sempre aconselha assim, aguardar os sinais clínicos da gestação, que seria o primeiro, a falta da menstruação, né? Não adianta fazer sendo que não está nem com atraso menstrual ainda, que vai ser menor ainda a eficiência do método. E usar o de farmácia mais como uma triagem, né? E, se possível, está desconfiada mesmo, ou deu positivo, confirmar com um teste laboratorial, o teste de sangue, que é mais fiel, a margem de erro é bem menor. Perfeito. Bom, vamos lá, eu sou a Jéssica, sou de Valparaíso, estou sentindo-me enjoada, sonolenta, seios inchados e estou 3 meses com a menstruação atrasada. Já fiz um teste de farmácia e deu negativo. Fiz 2 testes de sangue, fiz também o de xixi e todos deram negativo. Só que a minha menstruação realmente é irregular e eu não tomo nenhum anticoncepcional. É claro, né, Jéssica, que não tem como a gente analisar você assim, né, o seu quadro clínico por geral, mas assim, todas as indicações são de gravidez e o teste deu negativo. Então, mas assim, ela fez, além do de farmácia, ela fez o teste de sangue, beta-HCG. A margem de erro é bem menor, né? Mas os sintomas, digamos assim, da pré-menstruação, sintomas pré-menstruais, eles são muito parecidos com o da gravidez e gera essa dúvida, né? Verdade. Às vezes ela tem uma irregularidade menstrual, um ovário policístico, gera esse atraso da menstruação e a dor nos seios, né? A sonolência, às vezes até uma náusea, pode ser do sintoma pré-menstrual. Então, confunde muito isso, né? O ideal seria procurar um ginecologista, fazendo uma investigação, um tratamento para regular essa menstruação, para não gerar tanta dúvida, né? Que aí entra um componente psicológico também, a mulher, quando acha que está grávida, começa a sentir todos os sintomas, e isso aí também é um fator de confusão aí no diagnóstico. Também contribui muito, né? Não tem jeito. Aqui elas estão falando, olha, fiquei 10 meses sem menstruar e induzi a menstruação porque me sinto muito inchada. É da Lila de São José do Rio Preto. Devido a esse problema, posso ter uma gestação segura? Sim, desde que esteja em acompanhamento médico, se os ciclos menstruais voltaram com o tratamento normalmente, se ela está ovulando mensalmente, ela pode ter uma gravidez sem problemas, pode engravidar, gestar sem nenhum problema, né? Muito bem. E daqui a pouco a gente volta, porque hoje tem o quadro da Natália Sintra, para você viver com muito mais saúde. A gente já volta já. SBT, você está de volta e olha, você sabia que dependendo do seu tipo físico, você tem um treino? É isso aí, um treino específico para você se desenvolver muito mais rápido. É o nosso quadro Mais Saúde com a Natália Sintra, que começa agora.
Bom dia, pessoal! No quadro de hoje, eu e o Tim vamos explicar para vocês a diferença de 3 tipos de físicos. Tim, bom dia! Bom dia, Nath! Bom, nós vamos fazer essa explicação para vocês, porque isso vai ajudar vocês a montarem um plano de treino e dieta que se encaixe melhor com o seu biotipo, lembrando sempre de procurar um profissional da área. Exatamente. O primeiro biotipo que nós vamos falar é do ectomorfo, que é aquela pessoa extremamente magra por natureza. E tem como características físicas, né? Ter braços e pernas mais alongadas, um tronco também mais alongado, mais estreito, né? Pernas também, braços finos, estreitos. Ombros baixos, né? Pescoço alongado. Tem muita dificuldade para ganhar peso, ela quase não acumula gordura no corpo, mas também quase não tem músculos. O treino mais indicado é um treino rápido, né? Não com muitos exercícios, a fim de não gastar muitas calorias. E a ausência de uma carga um pouco mais alta, né? Para ser um treino mais curto também. A ausência de aeróbico. Sem aeróbico. Intervalos, o descanso é muito importante para esse biotipo também. Descansar bem, dormir bem. E a dieta mais indicada para esse biotipo é uma dieta alta, né, em calorias. Isso, uma dieta hipercalórica. Isso, para ela comer mais do que ela gasta. Só que isso não significa que a pessoa pode sair comendo pizza, lanche, chocolate, sorvete. Porque aí, ao invés dela ganhar uma massa magra, ela vai acabar ganhando gordura. O segundo biotipo que nós vamos falar é do mesomorfo, que é aquela genética irritante, né? Que é a pessoa que tem um físico mais atlético, né? Que ela ganha massa com facilidade. Aquele cara que pode nunca ter ido na academia, você olha pra ele e fala, esse cara já treinou, mas na verdade ele nasceu daquele jeito. Ele tem um corpo mais desenhado, ele tem um físico mais atlético mesmo, como você disse, ele tem braço maior, ombro largo, cintura fina, dando aquele impressão de triângulo no tronco, a perna grande. A pessoa ela tem mais facilidade para ganhar e perder massa magra, mas gordura também, não é só massa magra, ela tem facilidade para os dois. Na verdade, esse biotipo ele consegue controlar bem o que ele quer, ele consegue ganhar massa muscular e perder gordura com mais facilidade. E qual seria o treino mais indicado para esse biotipo? Um treino mais longo, um volume intermediário, abaixo intermediário de peso. E a dieta também não tão rica já em calorias quanto a do ectomorfo, né? Uma dieta já mais regrada, um pouco mais regrada. O treino para esse biotipo vai depender do objetivo dele, né? Se a pessoa quer ganhar massa, se ela quer perder um pouco de gordura. Isso, ele o que ele consegue falou. facilmente manipular essas variáveis aí. Isso, e a dieta, assim, querendo ou não, apesar dela perder e ganhar com facilidade, tem que ser mais equilibrada, assim, na ingestão de calorias, porque senão ela também acaba engordando. Pode engordar. E o último biotipo que nós vamos falar é do endomorfo, que é aquela pessoa que tem um metabolismo super lento e ela tem muita dificuldade para perder gordura. Esse daí ele vive brigando contra a balança. Esse biotipo ele já tem como características ter ombro, cintura larga, aquele biotipo mais quadrado, pernas mais curtas, que faz com que acumula mais gordura, né? Porque ele tem um tronco também mais largo, então é um biotipo que vive brigando contra a balança. E o treino mais indicado para esse biotipo qual seria? Seria treinar em circuitos, né? Fazer um treino mais calórico mesmo. Muito cardio, muito aeróbico. Colocar bastante aeróbico durante os treinos. E uma dieta, assim, uma dieta boa para esse biotipo é aquela dieta rica em proteína, só que pouco carboidrato. Que qualquer coisinha que ele comer a mais, ele vai acumular gordura. Então, esse biotipo, ele tem que viver mesmo brigando contra a balança e esses que conseguem secar, eles acabam ficando com físicos muito bonitos também. Lembrando, pessoal, que essas tipologias nem sempre são 100% exatas. Às vezes funciona melhor para um do que para outro, mas é sempre bom a gente saber o nosso biotipo para ter um ponto de partida para o trabalho. Bom, Tim, obrigada pela participação, por ter me ajudado a explicar essa diferença do biotipo para o pessoal de casa. Obrigado a você pelo convite. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um multivitamínico da Nutrata que eu tomo todos os dias após a minha primeira refeição. O Vita Complex são suplementos vitamínicos completos para atender às necessidades nutricionais do homem e da mulher, com dosagens diferentes de vitaminas e minerais específicos para cada um. Vocês encontram nas melhores lojas de suplementos da sua cidade. Pessoal,
Pessoal, espero que vocês tenham gostado e lembrem-se sempre de procurar um profissional da área para ajudar vocês. Um grande beijo, Mira, outro para todos vocês e até a semana que vem. Um beijo, Natália. E olha, eu quero mandar um beijo muito grande também na hora do beijo da Mira para minha amiguinha de Facebook, a Tainá Caroline dos Santos, lá de Araçatuba, ó. Um beijo grande para você, viu, Tainá? Para toda a sua família também. Obrigada pelo seu carinho. Tá entregue o beijo da Tainá. Vamos lá, mais beijo da Mira aqui. Vamos ver a Patrícia, a Camila de Olímpia, Dalila de São José do Rio Preto, Kimberly também, quem mais? A Jéssica, Jennifer Pereira Barreto, Amanda de Epitácio e muito mais perguntinhas chegando. A Patrícia de Panorama, gravidez dá assunto, né? Sim. Um beijo grande para todos vocês. Eu quero aproveitar para agradecer todo o carinho que eu recebo através do Facebook, como da Tainá. Tem muita gente que vai lá, me procura, que gosta do programa, que assiste todos os dias, que indica, que curte a nossa página. E olha, se você quer conhecer, se você quer rever algum programa, é só você entrar lá no nosso Facebook. Todos os programas ficam lá na íntegra. Tem também as fotos dos bastidores, que são super engraçadas. E tudo que você quiser saber sobre o SBT, você encontra lá, tá bom? E todas as perguntas a gente não consegue responder aqui, mas acho que para a gente dar uma amarrada geral, o importante é sempre ficar prestando atenção no nosso corpo, se cuidar e passar sempre no médico, não é isso, doutora? Sim, com certeza. Sempre que tiver algum sintoma, alguma coisa diferente, procurar o médico, mesmo a paciente que não menstrua regularmente, enfim, tá tendo esse acompanhamento periódico para não passar por nenhuma surpresa aí, né? Nenhuma surpresa, porque quem tem uma menstruação regular, às vezes já corre o risco, né? Se você tiver essa menstruação irregular, eu acho que você tem que dobrar a sua atenção, porque realmente você viu hoje com a gente que esses casos acontecem sim, são mais comuns do que a gente imagina. Então, se você não quer esse susto aí, tem que tomar direitinho o seu anticoncepcional. Com certeza, tomar direitinho o anticoncepcional, se tiver alguma falha, procurar a ajuda de um profissional habilitado para ver se teve uma possível gravidez ou não, né? É isso aí. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço a todos a oportunidade. Saúde para você e para sua bebezinha. Muito obrigada. E olha, mais um recado para você que está em casa, mande o seu vídeo homenageando a sua mãe. A gente pode exibi-lo aqui, tá? No programa, no Dia das Mães. Anota aí, o nosso WhatsApp já está aqui embaixo para você. Deixa gravadinho no seu celular. Faz um vídeo bem bonito dizendo o quanto você ama a sua mãe, o quanto ela é importante para sua vida. A gente vai fazer uma seleção bem bacana e vai exibir aqui no SBT e você no Dia das Mães, ok? E você fique com Deus. Obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado do programa. É claro que amanhã tem muito mais. Um programa bem bacana para você. Um beijo grande da Mira e até mais. Tchau, tchau.